Você já acordou no meio da noite com o coração disparado, tentando entender como o seu cérebro conseguiu criar algo tão estranho, tão real e tão assustador? E o mais bizarro é isso: aquilo não foi um erro da sua mente. Na verdade, seu cérebro fez exatamente o que precisava fazer. E hoje você vai descobrir por que os seus pesadelos ficam cada vez mais estranhos e o que a ciência já sabe sobre isso. Mas, atenção! Tem um tipo específico de pesadelo que revela muito mais sobre o seu cérebro, e quando você entender isso, nunca mais vai enxergar seus sonhos do mesmo jeito. E mais pro final do vídeo, eu vou te mostrar por que algumas pessoas sonham que estão caindo, sendo perseguidas ou acordam sem conseguir se mexer. E tudo isso acontece pelo mesmo motivo. Hoje a gente vai mergulhar nos pesadelos mais bizarros que o cérebro humano consegue criar, e eu prometo, isso é mais científico e mais estranho do que parece. Antes de entender os pesadelos, a gente precisa entender uma coisa básica. Dormir não significa desligar o cérebro. Na verdade, é quando você dorme que o cérebro fica mais ativo em algumas áreas. Enquanto seu corpo está completamente parado na cama, seu cérebro está organizando memórias, limpando informações inúteis e testando situações de perigo. Sim, como um simulador de sobrevivência. Existe uma fase do sono chamada REM. É nela que seus olhos se mexem rápido, os sonhos ficam vívidos e os pesadelos aparecem com força total. E aqui vem a parte estranha. Durante o sono, REM, a parte lógica do cérebro fica mais quieta e a parte emocional fica superativa. Ou seja, emoção no máximo, mais lógica no mínimo, igual a sonhos completamente malucos. É por isso que, no sonho, tudo parece fazer sentido, mesmo não fazendo sentido nenhum. Mas isso ainda não explica por que alguns pesadelos são tão específicos, como cair, ser perseguido ou ficar paralisado. Daqui a pouco, você vai entender por que o cérebro escolhe exatamente esses cenários. E agora pensa comigo. Se o seu cérebro cria pesadelos como treino de sobrevivência, então isso significa que quanto mais estranho o pesadelo, mais algo chamou a atenção da sua mente. Mas calma, isso não quer dizer que algo ruim vai acontecer. Na verdade, o próximo ponto explica exatamente isso. Imagina o Tito agora correndo de uma sombra gigante para de repente respira fundo e pensa: ok, isso ficou pessoal. Você já percebeu que a maioria dos pesadelos se repete? Cair de um lugar alto. Ser perseguido por algo que você não vê direito. Tentar gritar e não conseguir. Correr, mas as pernas não obedecem. Isso não é coincidência. Seu cérebro não cria pesadelos aleatórios. Ele usa padrões universais de perigo. Durante o sono REM, uma parte do cérebro chamada amígdala, responsável pelo medo, fica hiperativa. Enquanto isso, o córtex racional, que questiona e organiza, fica em segundo plano. Resultado? O cérebro pergunta: qual é o perigo mais rápido e fácil de simular? E a resposta é sempre: queda igual a perda de controle. Perseguição igual a ameaça. Paralisia igual a vulnerabilidade total. É o cérebro treinando você, mesmo que de um jeito meio cruel. Mas tem um detalhe muito estranho aqui. Algumas pessoas têm esses pesadelos com muito mais intensidade, e isso tem menos a ver com medo e mais com como o cérebro delas funciona. Agora, me conta uma coisa. Você já teve pesadelo de cair ou de ser perseguido? Comenta cair se você já sonhou caindo de um lugar alto. Comenta perseguir se você já foi perseguido em um sonho. Quero saber qual é o mais comum aqui. E aqui vem a parte mais inquietante. Existe um pesadelo específico que acontece quando o cérebro acorda, mas o corpo não. E quando isso acontece, muita gente acha que está enlouquecendo. No próximo bloco, a gente vai falar da paralisia do sono. Imagina o Tito acordando na cama agora, tentando se mexer e não conseguindo. Os olhos dele ficam arregalados de pânico. Imagine acordar, abrir os olhos, ver o quarto exatamente como ele é, mas o seu corpo não responde. Você tenta gritar, não sai som, tenta se mexer, nada acontece. Isso é a paralisia do sono. E o mais assustador, a ciência explica exatamente por que ela parece tão real. Durante o sono REM, o cérebro faz algo inteligente. Ele desliga os músculos do corpo para você não sair correndo enquanto sonha. O problema acontece quando o cérebro acorda primeiro e o corpo ainda está desligado. Resultado: consciência ligada, mais corpo travado, mais medo ativado. É a pior combinação possível. Aqui entra a parte mais bizarra. Durante a paralisia do sono, a amígdala está em pânico, a lógica ainda não voltou e o cérebro tenta explicar o medo. Então ele cria uma presença. Sombras, sons, sensação de alguém olhando.
Não é algo no seu quarto, é algo no seu cérebro. E aqui vai algo que pouca gente sabe. Existe uma comunidade no Sudeste Asiático, principalmente no Laos e na Tailândia, onde a paralisia do sono é tão comum que eles têm um nome específico para isso há séculos. Eles chamam de Dab Tsog, que significa demônio que pressiona enquanto você dorme. E estudos recentes descobriram que essa população tem índices de paralisia do sono até 10 vezes maiores que a média mundial. O motivo? Uma combinação de genética, estresse cultural e padrões de sono específicos da região. Ou seja, a paralisia do sono é tão real que povos inteiros desenvolveram culturas inteiras em torno dela. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Por que algumas pessoas passam por isso várias vezes e outras nunca? A resposta tem a ver com estresse, rotina e um hábito muito comum que você pode estar fazendo sem perceber. Então, recapitulando rápido o que a gente viu até agora. Primeiro, o cérebro não desliga quando você dorme. Na verdade, ele simula perigos. Segundo, os pesadelos mais comuns, como cair e ser perseguido, são treinos universais de sobrevivência. Terceiro, a paralisia do sono acontece quando o corpo acorda antes do cérebro desligar o modo proteção. E agora, vem a pergunta mais importante. O que tudo isso está tentando te dizer? Imagina o Tito sentado agora em cima de um cérebro gigante, com uma expressão pensativa tipo: então, qual é o recado aqui? Se isso tudo é criação do cérebro, qual é a mensagem? Aqui vai algo importante. Pesadelos não são previsões. Eles são mensagens emocionais. Seu cérebro usa imagens exageradas porque emoção funciona melhor que palavras. Medo chama atenção e o cérebro quer que você sinta, não só entenda. Por isso, estresse vira perseguição, insegurança vira queda, sensação de impotência vira paralisia. O cérebro não fala português, ele fala imagem. A maioria dos pesadelos é normal, mas existem sinais de alerta. Pesadelos muito frequentes, sempre com o mesmo tema, acompanhados de cansaço extremo ou medo de dormir. Isso pode indicar que o cérebro está sobrecarregado. E olha, não é fraqueza, é o cérebro pedindo pausa. E agora vem a parte mais curiosa de todas. Existe uma forma simples de reduzir pesadelos sem remédios, só mudando um hábito antes de dormir. Imagina o Tito agora segurando um celular brilhando no escuro, com aquela cara de: sim, é exatamente isso que você está pensando. Luz forte, estresse, excesso de estímulo antes de dormir, mantém o cérebro em modo alerta. Quando você dorme assim, o cérebro continua simulando perigo. Pequenas mudanças ajudam muito. Desacelerar 30 minutos antes de dormir, reduzir luz azul, criar uma rotina previsível. E olha que interessante. Um estudo de 2023 mostrou que pessoas que fazem uma rotina de desaceleração antes de dormir têm até 40% menos pesadelos recorrentes. Quanto mais seguro o cérebro se sente, menos ele precisa assustar você. O Tito agora boceja e fala: faz sentido, né? Então, da próxima vez que você tiver um pesadelo bizarro, lembre disso. Não é seu cérebro contra você. É seu cérebro tentando te proteger. Mesmo que às vezes ele exagere um pouquinho. O Tito sorri agora, com aquele jeitinho amigável dele. Se você quer descobrir mais segredos estranhos do cérebro humano, se inscreve no canal agora, porque no próximo vídeo, que sai em 2 dias, eu vou te mostrar por que você às vezes escuta seu nome ser chamado, mesmo quando não tem ninguém lá. E acredita, a explicação é mais estranha do que você imagina. Até a próxima curiosidade com Tito Curioso.